sejam funções fisiológicas, o sexo não tem o seu cerne, a determinação do nosso comportamento no corpo, é no espírito. Tem a ver com uma conduta mental. Não quero complicar, mas André Luiz trata da diferença entre corpo físico, perispírito ou corpo espiritual, duplo etéreo e corpo mental. Não vou entrar profundamente nesta questão para que não se fuja dos propósitos que nós buscamos, porém, é no campo mental que a gente orienta, inclusive, a função genésica, aquela ligada à sexualidade. Então, quando a gente acha que o sexo é uma questão do corpo, por que então que a criatura desencarna, vai para o mundo espiritual e continua fazendo as mesmas coisas no campo da sexualidade, se não tem mais corpo físico? Então, não vamos atribuir aos órgãos, às glândulas e a toda essa parafernália a conduta sexual. Essa é uma questão de natureza mental. É a primeira coisa que a gente precisa pensar para não desvirtuar a compreensão adequada do tema de hoje. Olha que bonitinha. Então, muitos falam do sexo como necessidade carnal. Isso que você acabou de Isso. falar, ué. Como se o corpo determinasse a nossa conduta. Já falei isso, tá. Ixi, olha, o negócio andou. Foi tu que moveste o negócio, não foi? Você sabe que aqui a gente nunca sabe se vem de cá, se vem de lá, né? Foi você que moveu o negócio aí, né? Então, tá bom. É importante, meu povo, a gente compreender que existem muitas motivações de viciação. Algumas no campo da psicotropia. Há pessoas que têm realmente dificuldades com o vício de álcool, de droga, de remédio. Há outras pessoas que têm dificuldade de viciação no campo da sexualidade. Há outras pessoas que têm viciações no campo da crueldade. Há pessoas que precisam, né, ter contato com a crueldade como uma necessidade mental de manutenção de um padrão que ele traz. Há muitas manifestações. Outros manifestam as suas dificuldades viciosas no campo da alimentação. Acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos algum tipo de vício a ser superado. Porque isso nos tira da condição de seres superiores, que quando se dirige a alguém que supostamente é vou botar entre aspas, um viciado, a gente se coloca como sendo nós melhores do que eles, quando a rigor. Alguns vícios são mais cruéis com o portador do vício, porque eles os expõem, outros menos. Outros vícios são silenciosamente praticados, porque o indivíduo controla o momento de manifestar aquela conduta, sem a qual ele não consegue continuar. Razão pela qual o preconceito contra aquele que faz uso das substâncias químicas, repito, a gente tem que fazer o trabalho sim de repressão e tal, mas preconceito, esse deve ser evitado porque se trata de uma absoluta hipocrisia. E no campo da sexualidade nós temos hoje, segundo informações do plano espiritual, uma das principais causas de processos obsessivos. A Gi falou uma vez que os conteúdos mais acessados na internet são... Esses. Quais? Não lembro mais. De fundo erótico, violência. Isso, é isso. Violência, sexo e comédia. E comédia. É isso, né? É verdade. E Manuel Filomeno de Miranda, que tem diversos livros sobre obsessão, fala em um deles que a porta mais larga para os processos obsessivos são os comportamentos sexuais. Quando a gente fala, então, de educação, esqueci o nome que a gente deu, e afetivo-sexual, quando a gente fala de educação afetivo-sexual, a gente está diante de um problema que é de ordem social, familiar, mas é também espiritual e é importante. É grave, porque a quantidade de obsidiados dessa natureza só fazem aumentar, porque o estímulo hoje
programas de TV, música e tudo mais, induz a uma erotização precoce e desenfreada. E isso abre portas muito largas em todos os lugares, e é difícil. Olha, aquele que sofre obsessão sexual fala da dificuldade. Eu ouvi uma vez um depoimento de um rapaz que dizia assim: aquele que tem dificuldade com o álcool, ele recebe a orientação de evitar, no começo do tratamento, frequentar festas e tal, onde ele sabe que vai ter álcool. Ele evitar o lugar onde a exposição àquilo pode levá-lo a sucumbir. Só que aquele que tem a viciação no campo da sexualidade tem um problema, não tem para onde eu fugir, que se eu ligo a televisão, eu vejo, se eu ligo o rádio, eu escuto, se eu converso com as pessoas, a brincadeira, né, descamba para... Não há para onde o obsidiado no campo da sexualidade fugir, que ele não vai ter contato com o elemento desestruturante. Porque até coisas que não tem nenhum cunho sexual, a pessoa que é doente, ela olha para aquilo, né, já vê outra coisa. Não tem peraí. Eu estou pedindo o livro que vocês indicaram, Sexo Obsessão, Sexo e Consciência. Sexo e Consciência. Não tenham preguiça de ler, porque é maravilhoso. Não é lindo? É lindo. Eu tive horas que você não tem vontade de parar. É grosso, mas não tenham preguiça de ler, não, porque é muito bonito e fala sobre todos os campos afetivos sexuais que vocês possam imaginar. É o que eu digo, não é um livro sobre sexo só, é sobre comportamento, é sobre relacionamento, é sobre... Sexo e Consciência. Gente, mas é lindo esse livro, é lindo, lindo, lindo. Ainda é recheado de casos do Divaldo, então é muito divertido também, é bem legal. E é uma leitura gostosa, né? E nem do tema, porque assim, uma vez uma pessoa me disse: ai, Nelson, eu tenho vergonha que uma pessoa nesta idade, andando na rua com o livro Sexo e Consciência, vão pensar que eu sou uma pervertida. Eu disse: nada, que isso, na sua idade quem precisa ter consciência, só já pela parte do sexo, agora vamos para consciência, né? Então vamos juntar as duas coisas aí, desculpa, falei. Essa vez que eu ia falar, falei. Porque precisa, menino, o livro é lindo e é bom, é fácil de ler, gostoso de ler, vocês vão adorar, leiam. Aí então vamos lá. Somos nós que criamos os nossos próprios demônios e cavamos com as mãos os nossos próprios abismos, para mais à frente abraçarmos o discurso desculpista de que somos meras vítimas das circunstâncias. Gente, e não adianta ser evoluído para dizer que está livre disso, não. Chico conta, na verdade não é nem quem conta é o Divaldo. Divaldo fala que na sua juventude passou por problemas difíceis no campo da sexualidade, porque qualquer jovem enfrenta as necessidades no campo da sexualidade, mas ele já, antes disso, antes sequer da puberdade, já vinha sendo orientado para a grande tarefa. Você imagina o que representaria na vida de Divaldo, na adolescência, ter um filho fruto de um relacionamento amoroso. Os empecilhos que isso poderia caracterizar para a vida que a gente conhece de apostolado no campo da divulgação do espiritismo. Está percebendo? Ele tem centenas de filhos do coração, com os quais ele tem responsabilidade, mas isso é fato e a sociedade vê dessa forma. São filhos acolhidos. Se ele tem um filho biológico, fruto de um relacionamento, o que representaria isso para a sua tarefa de divulgação do espiritismo? Não é à toa que espírito missionário não casa, não é assim, em geral, o que acontece? Porque o casamento, o relacionamento, a família, isso gera amarras muito compreensíveis para que ele não tenha esse tempo todo de divulgação para a humanidade como um todo. Então ele fala das dificuldades, porque o assédio a ele era muito grande, continua sendo, só para deixar claro, e ele... Sim, senhora. Chico falava que ele, Emmanuel disse para ele, que ele pediu o pior saudável, mas o corpo físico mais feio que pudesse. Me dá o corpo mais feio que tu tem aí no armário para eu usar. Porque eu sei quais são, porque as experiências anteriores dele já lhe permitiram isso lá no plano espiritual, com consciência plena. Eu sei quais são os desafios de alguém que vem para fazer este trabalho. Porque tem a questão da atração que é magnética. Isso gera uma atração que a pessoa desequilibrada, ela
confunde isso com a sexualidade. Então ele diz, eu feito do jeito que sou. O trabalho que eu tenho para fugir desse povo é um negócio. Entendeu? Então, aí ele diz assim, o Divaldo, quando eu, na minha juventude, com essas dificuldades, fui procurar Chico, que era quem tinha vivido coisas semelhantes, e o Chico disse assim, meu filho, esta é a pior fase, um dos maiores desafios que você vai ter que passar. E quando a coisa vier, o que você faz? Corre, vai para o campo, ele tem um bosque, não sei onde, corra, não estou brincando, corra horas, corra até a exaustão, doe a sua energia e tal. E com o tempo você aprende a lidar. Chico diz que na sua juventude, ele aprendeu a disciplinar as suas células ligadas à sexualidade para as sessões de materialização. Chico falava, brincando, dizendo, meninas, falando com os espermatozoides, meninas e meninos, chegou a hora de trabalhar. E ele conseguia fazer uma condução mental dessas células para a região, para o chakra adequado para onde seriam doados os fluidos, né, o ectoplasma usado na materialização. E ele diz que esse aprendizado foi fruto de muita dificuldade. Por isso, mesmo seres mais evoluídos que encarnam missionários, têm dificuldade nesse campo também para poder fazer um controle direcionado dessas energias. No livro Francisco de Assis, ele conta toda essa energia que estava canalizada quando ele estava conhecendo Clara e tal, que aí ele foi para o campo mesmo, ele conta com detalhes tudo isso, porque enfim, são energias que estão ali, mas que ele sabia que ele não podia concretizar. Isso aí. Lindo seu brinco, Gi. Já viram como ele está bonito? O convívio com as meninas está me deixando sensível para essas questões. Gente, que sapato, não sei o que e tal. Eu já estou ficando estranho. Fala, filha. Percebendo coisas que o homem não percebe, né? Mas tá falando, eu falei, gente, que brinco lindo, né? Tô evoluindo, né, querida? Tô evoluindo, né? Mas da próxima, quem sabe, né? Não é quem sabe na próxima eu melejo para vir mulher. Ele foi para o campo mesmo, ele conta com detalhes tudo isso, porque enfim, são energias. Também, pode ser sim, com certeza, né? Porque tem que falar. Que eu tô aqui, ela está perguntando o caso da Ana Hickman, se aquele caso do rapaz que a perseguia e tal, e que houve lá. Morreu a menina ou não sei como é que ficou? Não morreu. Tá. Então, ela perguntou se isso está ligado a isso. Qualquer dificuldade no campo dos relacionamentos tem, na sua origem, essa mesma questão. Qualquer dificuldade no campo dos relacionamentos. Inclusive dos não relacionamentos. Como é o caso ali, uma relação que não aconteceu, platonicamente desenvolvida, isso acaba descambando para a prática de crimes. Gente, o que é abuso sexual de criança? Gente, mais da metade, muito mais que a metade, é praticada por pessoas próximas. Tudo são condutas desequilibradas no campo da sexualidade. Por isso, Manuel Flamengo de Miranda fala no livro Painéis da Obsessão que uma das obsessões mais alargadas, hoje, a porta mais larga de obsessão, é no campo da sexualidade. Com certeza. Tá. Vamos ver um exemplo? André Luiz fala dessa questão, que o controle disso tudo está na mente. Olha o que André Luiz fala. É um trechinho do Ação e Reação, vocês podem confirmar lá, eu só esqueci de ver o capítulo, depois eu vejo isso. Pobre mulher, prorrompeu em choro convulso, junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. Quem me libertará de Satã? Isso é um surto que a criatura estava tendo, eles observavam, estavam atendendo e observando a cena, né? Quem me libertará de Satã? Quem me libertará, quem me livrará do povo das trevas? Santos, fala. Poder, é verdade. Cadê? Me perdi. Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me. Socorrei-me contra o temível Belfejor. Belfejor, acho que é isso. Ela estava com uma imagem de porque tem aquela coisa toda das religiões que botam medo do diabo, medo do inferno. A criatura desencarna, acha que foi para o inferno e fica com a fixação daqueles símbolos atazanando, perturbando, fazendo um processo. E o que ele vai dizer, na verdade, nada disso que ela está vendo existe, porque André Luiz perguntava, o que ela está vendo que eu não estou vendo nada? Não, essas imagens não existem, são reproduções que ela traz da fixação dessas imagens da vida de encarnada,
e ela faz um processo auto-obsessivo em que esses seres que povoaram a mente dela ao longo de todo o período de encarnado atuam sobre ela num processo, como ele já disse, auto-obsessivo. Grande parte dessas imagens que realizam esses processos, André Luiz explica aí, eles guardam uma forma que decorre desse comportamento sexual desequilibrado. Portanto, eles têm membros sexuais desproporcionais, fruto dessas imagens construídas. E, ainda, esses processos acontecem com permissão de Deus, porque, na verdade, ele é fruto do livre-arbítrio. Ele disse, todas essas dificuldades estão na mente. E é exatamente o que ele vai comentar. Enquanto ela estava encarnada, falava-se do corpo. Não é à toa que, tradicionalmente, historicamente, as pessoas vilipendiam o próprio corpo como uma maneira de reter essas propensões. E aí usam instrumentos de tortura para que a questão sexual não aflore. Aí ele pergunta, mas ela não tem mais corpo físico, por que então agora ela continua? Então ele vai falar da necessidade da educação afetivo-sexual, porque essa questão é uma questão do espírito, não está, a sua causa essencial não está no corpo. Tá? Que nada muda quando a gente morre, né? Tudo continua a mesma coisa. O que a gente mais vê em espíritos que vêm na mesa mediúnica são espíritos que dizem que estão amarrados, estão acorrentados e não tem nada. Então é tudo questão da mente mesmo. A educação mental é um passo fundamental para a nossa evolução. Educação mental. Grande parte dos nossos méritos e dos nossos deméritos está em como a gente vê. Conversava com a Gi há pouco tempo que eu vivo na empresa onde eu trabalho uma dificuldade, porque tá a coisa, vai vender para fulano, vai vender para Beltrano, e tem todo um terrorismo em torno disso e tal. E as pessoas começam a construir, que vai ser demitida, que vai ser... Né? E aí, nos primeiros dias, eu entrei na mesma sintonia, a gente começa... E aí a gente, que vive o espiritismo, a gente tem que conseguir dizer assim, peraí, vamos parar tudo e vamos pensar, vamos ver o que disso tudo é real e o que disso tudo é imaginário. Vamos ver o que realmente deve exigir de mim providências e o que deve exigir de mim paciência. E a gente começa a se organizar, a separar o joio do trigo, mas quem não consegue, pira. Aí agora eu tive relato essa semana de um aluno que foi agredido verbalmente pelo professor, porque é época de prova, o aluno fica tenso, o professor está tenso porque está com medo de ser demitido, e aí começa aquele conflito todo, o aluno foi reclamar, olha, ele falou isso, falou, me agrediu, foi grosso, né? E aí o professor chamar e disse, mas também eu estou sob pressão, que eu estou... A mente dele não conseguiu separar o que é real e o que é imaginário, e a pessoa começa a acreditar. Então, que às vezes você começa a discutir mentalmente com alguém, quando você chega, a conversa, a briga está tão adiantada que você joga sobre a pessoa coisas que sequer existiram, mas você passa a acreditar naquilo. Estão entendendo a importância de a gente disciplinar a mente? Porque muitos encarnados e desencarnados não conseguem discernir o que é verdadeiro e o que é construção da mente. Não conseguem. O desencarnado, às vezes, ele não sabe, eu vivi isso ou isso foi sonho? Ele não consegue mais diferenciar. Então, a disciplina da mente é fundamental para o nosso equilíbrio de qualquer natureza. É verdade. Todo dia a gente morre, né? Quando a gente dorme e a gente sonha, então é como se a gente tivesse morrido. Então, aí é assim que a gente vai se sentir lá. A gente não vai saber se a gente está sonhando ou não. Vamos fechar esse slide. Convidou-nos Silas, que é o mentor que orientava ali os trabalhos, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei, espantado, que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes, como que a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em uma perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imanização. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: esse é um clichê mental, criado e nutrido
por ela mesma as ideias macabras da magia aviltante com a qual ela se envolveu antes, quais sejam as da bruxaria e do demonismo propagados pelas igrejas. Então, primeiro passo, Divaldo fala disso no campo da obsessão sexual, lá no livro. O obsidiado dessa natureza, como de qualquer outra, precisa mudar o campo mental, a maneira como ele pensa. Veio um pensamento naquele campo, você tem que estar vigilante, parar tudo e mudar o pensamento. Ele diz, não adianta conter, porque a água não se contém, né? Uma hora aquilo explode e vai vir com muito mais força. Você não vai conter, não fica, eu não posso pensar. Você vai dar aso, o Divaldo recomenda assim, dá aso ao comportamento, esgotou e diz, porém, esta que é hoje a minha realidade, não é a realidade que eu quero para o meu amanhã. Então, o que eu quero fazer disso e desenvolve, constrói uma nova imagem. Porque isso vai disciplinar a mente. Qualquer tentativa de retenção dessa energia vai ser mal sucedida. Você tem que dar aso mentalmente e imediatamente reconstruir pela vontade o que eu quero para a minha vida, para a minha conduta, para o meu relacionamento. Não está aqui previsto, mas me viu, eu vou falar. Uma vez eu atendi uma pessoa que falava do quanto ela amava o marido, para ser específico, e o quanto ela queria viver bem com ele. Só que ele tinha uma conduta sexual muito desequilibrada e desejava que ela o acompanhasse em condutas que não eram honrosas. E o sofrimento que isso lhe causava, porque das duas uma, ou ela o acompanha, ou ela sabe que se ela não fizer, o marido vai descambar, né, pela traição, fazendo as mesmas coisas. E ela falava do drama que era viver esta realidade. Então, isso é muito... porque as pessoas não falam, têm vergonha, mas isso é muito mais comum do que se possa imaginar, em graus diferentes, tudo bem. E essa não é uma questão, quando a gente fala em educação, não é educação das crianças, não, é da nossa autoeducação, da educação do parceiro, da educação da parceira. Esse é um trabalho para o qual a gente deve ter atenção. E a leitura do livro vai te ajudar a refletir sobre essas questões. A mente funciona, essa frase está no livro Nos Domínios da Mediunidade. A mente funciona como um instrumento operador da mediunidade, ou como disse o instrutor Albério, é a base dos fenômenos mediúnicos. Aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, está no Evangelho de Mateus. O problema do sexo é um problema psíquico. Vivemos num momento de transformações em que o sexo deixou de ser uma função genital para ser um apêndice mental, no Sexo e Consciência do Divaldo. No nosso estágio atual de evolução, quase tudo o que fazemos é regido pelo inconsciente, também no Sexo e Consciência. Viram? Só para consolidar o que a gente está falando, que é uma questão de educação mental. Tá? Não são poucas as ocorrências e nem poucos os autores que tratam disso. Você vai encontrar isso na doutrina espírita de uma maneira bastante ampla. Por isso que a mente, o pensamento, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que aprender a domar. Né? A partir daí, a gente vai conseguir ter uma conduta que a gente gostaria de ter. Até no congresso, o André Ramos, que é aquele físico quântico, ele tem um estudo assim, maravilhoso sobre isso, como o pensamento pode alcançar as outras pessoas, enfim, a espiritualidade, através das ondas. Né? Então, vale a pena, não percam. Tudo bem? A educação integral deve garantir que o estudo da sexualidade acompanhe todos os outros aspectos do desenvolvimento do ser. O papel primordial na educação sexual dos filhos pertence à família. Ninguém transfira essa tarefa para a escola. Na minha experiência, é o Divaldo que está falando, né? Na minha experiência de vida, tenho constatado que a maioria dos professores, com as exceções compreensíveis, tem conflitos sexuais. Algo semelhante acontece nos meios de comunicação de massa. Sempre que vou ler ou assistir a uma entrevista sobre sexualidade, eu desaprendo aquilo que já sabia e tomo conhecimento de vulgaridades que não me interessavam conhecer.
Por isso, deveremos estar atentos às influências que alcançam o nosso filho. É o que a gente vê, né, na televisão. Isso daí é gravíssimo, né? A gente vê crianças muito cedo com estimulação sexual absurda. Isso é de uma gravidade enorme. O funk ele é emblemático nesse sentido, né? Mas não é só o funk, não. As próprias chamadas músicas românticas são carregadas de muita sexualidade, né? A qualidade da música é um fator importante para a continuidade dos processos obsessivos. Não é à toa que, estrategicamente, fala-se que vem encarnando espíritos com o objetivo de sublimar a qualidade musical. Fala-se que uma das personagens principais do livro do Emmanuel, agora me esqueci o nome. Bom, eu vou lembrar. Qual é o livro? Eu vou lembrar. Alguém lembra aí que fala da criatura que foi reencarnar, que não precisava, mas foi reencarnar por amor e tal. Me fugiu o nome. Alcione. Ela é uma das personagens principais ali da obra, se não fica muito claro, que espera-se que ela reencarne ainda neste século com o objetivo de trazer orientações no campo da música. Olha que coisa legal. Então, em todos os campos, o povo está reencarnando, né? Emmanuel já reencarnou, a Alcione vem para... ali alguém daquele livro, né? Vem... que faz parte, comunga da mesma realidade de Maria, que segue Maria, vai reencarnar também. Aí começam a dizer que um montão de gente vai reencarnar. Inclusive, Joana vai reencarnar e tal, mas inclusive falam de Emmanuel, que Emmanuel deve reencarnar na Europa com papéis um pouco mais voltados para coisa política e tal. Tudo isso é meio especulação, eu não sou muito de propagar essas coisas. Tem se falado nisso, que Emmanuel também... Emmanuel já está em São Paulo? Emmanuel nada, Não, é claro, não é o Emmanuel, é o... Ixi, tá brabo o nome hoje. Vai sair. Não é o Chico, não. André Luiz também está para reencarnar mais para frente, mas não é ele. Vou lembrar. E aí a gente fala com a nossa amiga. Não, essa questão da sexualidade é engraçado, porque assim, eu tenho um filho de 3 anos. Aí, semana passada, eu estava em casa e assim, a gente sempre brinca, conversa bastante, tal, eu fico com eles. Aí ele chegou, mãe, olha o que eu aprendi com uma amiguinha na escola. Aí ele veio me dar um beijo, me mostrando a linguinha, assim, querendo que eu botasse a língua. Aí você vê assim, tipo, ele tem 3 anos, não tinha nenhuma maldade no que estava fazendo, mas é o quanto, mas o quanto que assim já tem um estímulo que provavelmente a amiguinha que também tem 3 anos deve ter um irmão mais velho, deve ter visto aquilo. Então, quando você menos espera, na hora eu fiquei tão sem ação, assim, porque eu não imaginava que uma criança de 3 anos fosse já me aparecer querendo me ensinar a dar um beijo na boca, assim, com a linguinha, mas na hora eu fiquei meio em choque, assim, eu fiquei... Essa é a questão, a gente fica em choque. Uma vez, uma mãe veio me dizer assim, Nelson, eu não soube o que dizer, que meu filho veio me perguntar, meu filho tem 4 anos, veio me perguntar, mãe, o que é motel? Eu fiquei assim, tão chocada, que eu não sabia nem o que dizer. Eu disse, pois bem, meu filho me fez a mesma pergunta na rua, ele falou, pai, ali está escrito errado. Aí eu falei, o quê? Aí estava escrito motel. Ele disse, hotel, está escrito errado, né? Eu digo, não está escrito errado, é motel mesmo. Ele, o que é motel? Eu digo, é um hotel em que as pessoas ficam menos tempo, filho. Acabou. É isso, pronto. Porque a criança não tem estimulação sexual. Pergunta o que é motel, a pessoa vai querer dar aula de sexo para a criança. Entendeu? Tem que responder com naturalidade, com desafetação, porque senão, sim, a gente acaba estimulando a sexualidade. E às vezes eles perguntam, a gente tem tantos freios no campo da sexualidade, quando a criança faz uma coisa nesse sentido, a gente fica com medo do que vai responder. A criança visualiza com clareza e fixa aquilo ali. Então, esse processo da naturalização, não é banalização do sexo, é naturalização do trato da sexualidade como potência humana. Ela precisa acontecer e ser trabalhada. Porque a criança não tem a malícia, ela tem a curiosidade. Então, ele, né, esse negócio da língua e tudo, ele deve ter achado engraçado, enfim, né, mas não tem essa sem maldade. A gente é que coloca. A gente se assusta, é verdade.
É verdade, a piada que fala... Meu amigo vai falar ali, a gente reproduz aqui. Fala, meu caro. A gente vem observando, vocês sabem que crianças já na pré-escola, a pergunta do nosso amigo foi com relação a essas orientações que a escola vem dando no campo da sexualidade. Foi basicamente isso. A gente tem nas crianças na pré-escola com livros de educação sexual, tá? Com orientação do MEC. Um dos livros que foi recomendado para a escola tem marionete com os órgãos sexuais para as crianças manipularem o órgão genital masculino e feminino. Aí uma coisa que o Divaldo fala: não confundamos esclarecimento ou educação sexual com estimulação sexual. O papel é muito simples. Quando a criança trouxer a questão, você responde ao que ela está perguntando, limitado ao que ela está perguntando. E tratando aquilo com o respeito que o sexo merece. É assim. Se ele ver, eu acho que meu filho está começando a se interessar por isso, se eu não explicar ele vai ser bobo, e vai isso, e vai aquilo, aí você começa a querer ir além. Não é esse o papel. Quando a estimulação naturalmente aparecer, você responde sem afetação o que está perguntando. E pronto. Isso é educação sexual. Isso, que a maturidade vem aos poucos. Entendeu? Quando ele começar a perguntar, você responde aquilo. Aí depois ele vai, conforme for crescendo, já vai perguntando mais, enfim. E o Divaldo faz um alerta. A educação sexual é um processo que, quando inicia, não tem fim. Então, se isso começar muito cedo, o processo todo vai deslanchar cedo também. Tudo na sua hora certa. A maturação biológica vai favorecer esse processo. Há um conceito que nós, os espíritas, devemos conhecer com muita clareza. Cada um deve ter os filhos que pode educar. Deus permitiu que o ser humano desenvolvesse a ciência para que ela produzisse mecanismos evolutivos necessários à programação da família em todos os aspectos, inclusive na questão reprodutiva. O que acontece, infelizmente, é que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social não se procuram para estabelecer um laço afetivo com fins superiores. Em vez de se encontrarem para programar uma família, apenas se encontram para satisfazer um instinto sexual e para se reproduzirem sem maiores preocupações. Por isso, cabe-nos advertir: você não tem o direito de trazer à Terra espíritos que não terão boas oportunidades educacionais, nem o suporte de uma família cuidadosamente planejada. Como você pode ter um filho e largá-lo sem pai e sem orientação alguma? Ao dizer isso, não significa que estaremos renunciando ao comportamento de amor e compreensão. Em absoluto, o nosso diálogo será realizado com amor, mas com severidade. Ninguém pense que uma atitude de pretensa doçura diante de momentos graves significa que somos humildes. Isso não é humildade, é uma postura de pieguismo e de omissão. Ainda irei utilizar-me de uma expressão mais incisiva, é covardia moral. Então a gente tem que saber como falar, né? Mas essa parte, cada um deve ter os filhos que pode educar, pode até parecer um pouco dura, né? Mas a verdade é essa. A gente tem que ter consciência do que a gente pode fazer. Né? Quando eu tinha uma secretária do lar, eu tinha uma e a minha sogra tinha a irmã dela. Elas moravam no mesmo lugar. A minha secretária teve um filho. A irmã dela teve 5. Hoje, a filha que era minha estudou em boas escolas, continua estudando. Os filhos dela tiveram que ir para umas escolas públicas, sem condição, e a mesma coisa. Então, eu acredito que, enfim, a minha secretária teve mesmo com pouca educação, né? Enfim, ela teve Exatamente. Ela teve a lucidez de fazer a coisa certa.
levar lá. A fala da nossa amiga está apontando aqui que não necessariamente esse esclarecimento, esse bom senso no planejamento familiar está ligado à questão do dinheiro. Ninguém duvida que a pobreza é um elemento, é um obstáculo para a dificuldade de planejamento familiar. Até porque planejamento familiar custa, né? Tem um custo disso. Seja pílula, seja camisinha, isso tem custo. Tem uma questão também que tem a ver com consciência, educação no sentido pleno. Porém, não vamos nos esquecer também de que hoje existem programas em muitos lugares, pela prefeitura, em vários lugares, nas igrejas, nos centros, que trabalham esse aspecto. Aqui no Seja Mesmo, me disseram uma vez que tem uma orientação nesse sentido também, né? Sim, na evangelização, sim. Né? Quando vem, a evangelização aos domingos. Que às vezes as palestras que dão... Sim, porque eles contam o que acontece nesses bailes funks, né, e tudo. Os adolescentes mesmo contam para os evangelizadores que eles têm relação sexual no baile. Assim, tipo assim, vai ali, daqui a pouco vai outro. Assim, é inacreditável, mas é verdade. Então, cada um está contando histórias de meninas que engravidam cedo e coisas do gênero. Oliviane, minha linda. Melhor eu levar lá, né? Ela vai te levar aí para você falar, Oli. Enquanto está chegando aí, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Divaldo está falando aqui das assistidas do Pau da Lima, que não é diferente das nossas assistidas aqui, né, da Tijuquinha e da Cidade de Deus e tal, e das Pedras. Antes da Oli falar, deixa eu dizer para vocês. Divaldo fala que muitos desses espíritos reencarnados nessa condição, eles moram em cubículos. Cubículos onde é tudo junto, é sala, é quarto, é cozinha e tal, porque é um único cômodo que está ali, está a geladeira, está o fogão, e eles jogam um troço no chão, um colchão, e todo mundo dorme ali. Uma mãe que tem 3, 4, 5, 6 filhos, e que tem um parceiro, que não é o pai de nenhum deles, e eles fazem sexo onde? Ali. Do lado das crianças, junto com as crianças e tal, porque não tem essa coisa da privacidade, nada disso. É aí que o Divaldo diz. A realidade desses, leva a uma conduta sexual desequilibrada. Mas eu não sou conivente. A gente não pode ser, porque isso é covardia moral. A gente tem que chegar, tem que acolher, tem que ajudar, tem que dar enxoval, tem que não sei o quê, tem que dar cesta básica, mas também tem que chegar e dizer só, minha filha, você é uma irresponsável. Você não deveria estar fazendo isso. Porque você tem que dar atenção para o seu filho. Você tem. Não é dar lição de moral. Olha só, pega uma cesta básica, aproveita e toma uma lição de moral. Não é isso. É por amor a esta pessoa orientá-la. Então, este trecho também é importante a gente entender o que é caridade. Caridade não é aceitar tudo. Caridade não é ser fraco. Caridade é fazer o seu papel de auxílio, porque você tem uma orientação que ele não teve. Então, auxilie. Também não é fazer isso, repito, é o tom. Lembra de Jesus, a autoridade moral? É o tom, é a maneira como você coloca. Tá? Oli. É que a gente levou para o lado do dinheiro e tudo mais, mas eu acho assim, boas oportunidades educacionais nem sempre estão relacionadas a oportunidades materiais. Quantas vezes a gente encontra famílias que têm tudo, mas o pai dá o exemplo para o filho que tem que sair pegando todo mundo. A mãe dá o exemplo para a filha que casar é para ter um marido rico, para sustentar e para ter o amante, para passear. E que os filhos vivem em abandono emocional. Então, acho assim, às vezes a gente sempre tende a pensar para o lado do mais carente e esquece que você tem que se preparar emocionalmente para ter filhos. Eu e meu marido não temos filhos, somos casados há quase 10 anos. E as pessoas sempre falam assim, mas vocês não têm filhos? Eu falo, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho sogra, eu tenho sobrinho, eu tenho um monte de gente que eu ajudo e que me ajudam, mas que eu não estou preparada para tê-los, porque na hora que eu tiver filhos, eu tenho que estar emocionalmente preparada para isso. Porque a gente brinca e conversa com outras pessoas, aí o filho é criado pela avó, pelo tio, pelo parente, ou criado com maus exemplos, seja porque não tem condições ou porque tem condições e o pai não liga. E aí você fala, poxa, mas teve filho para quê, então? Né? Porque você é o exemplo. Então, para ter filhos não é só dinheiro, eu acho que você tem que estar preparado para abdicar um bom tempo da sua existência para outro ser. Perfeito.
concordo com quase tudo que você disse, Oli. Agora, para não ser covarde do ponto de vista moral, quer dizer, mas 10 anos já está na hora, filha. Tá? Com 10 anos já está na hora, porque se a gente esperar essa coisa da condição ideal para ter um filho, a gente não vai ter filho. Não, a gente sabe. Agora, tem que se preparar sim, tudo isso. Mas tá na hora, tá, Oli? Fala para esse maridão que tá, assim, tá chegando o momento, marido. Vamos nos arrumar aí. Então, Tá? Quero boa notícia até o final do ano, hein? posso complementar aqui? Oi, como é? Posso falar aqui? Pode falar, claro. Com relação a planejamento familiar, que eu sou psicóloga, e na época do estágio, eu fiz estágio ali no Hospital Público de Bom Sucesso, que era geral, virou federal. Sim. Aí lá a maternidade era gestante de risco. E eu apresentava o planejamento familiar e eu via que estava muito além da questão social, como você falou, que a sexualidade tem muitos mitos ainda. A camisinha você consegue ter acesso no posto de saúde de graça. Quando a mãe está gerando e tem uma gestação de risco, a questão da pílula também tem. Quer dizer, não pode tomar pílula, aí tem que usar só a camisinha mesmo. E os parceiros têm muito mito que diminui o prazer, que o látex tem esse preconceito contra o látex, mesmo as camisinhas tendo um látex mais fácil acesso. Aí eu vejo que tem muito além, que essa questão da sexualidade tem muitos mitos, muitos tabus ainda. A questão que todo mundo, os parceiros têm vários filhos, transam no mesmo local. A gente pontuava também para botar lençóis para separar quando não tinha quarto separado. Então vai muito. O espaço do papai e da mamãe e o espaço de vocês. Né? Então tem muita. Só para complementar que não só essa questão social, tem muita coisa além do sexo, tem um aspecto psicológico, emocional, tem preferência também de um método para o outro. Aí se você tentar colocar, tipo, por exemplo, um DIU, tem mulheres que acham que o DIU vai dar alguma doença, ou que vai entrar, que vai incomodar. E tem outros métodos que as pessoas nem sabem, nem têm conhecimento. É verdade. Aí tem que ter uma discussão bem longa, assim, para falar sobre isso. E esse é um trabalho complexo, que não é só de orientação psicológica ou de assistência social. Essa educação é também uma educação espiritual. Então, é um todo, a ideia do homem integral, e a Casa Espírita realiza esse trabalho com os assistidos dentro das suas possibilidades. Agora, a gente esquece que, às vezes, quem está nos cursos, nas palestras, também precisa de orientação sexual. E sexo ainda é tabu, inclusive dentro do espiritismo. Lá na Rádio Rio de Janeiro, a gente estava fazendo a pauta de alguns programas, e aí alguém sugeriu, e se a gente falasse aqui de homossexualidade? Não, pelo amor de Deus, não fala nisso que dá problema. Mas, meu Deus, isso é uma rádio espírita para esclarecimento. Exatamente porque dá problema e que tem que falar. Pelo amor de Deus, vamos tratar dessas questões. Então, há muito tabu nas casas espíritas, nos meios de comunicação, de tratar de forma elevada dessas questões. Que tratar de sexo, todo mundo fala de sexo o tempo inteiro, né? Mas a Globo tinha um programa de sexo que falava com honradez do sexo, mas não falava com elevação. Né? Não trazia uma ideia de promiscuidade, mas também não trazia o sexo como uma ideia de elevação. E a gente ouve isso onde? Com quem? Fala disso com quem? Não fala em lugar nenhum. Então, a educação afetivo-sexual das crianças tem uma enorme importância, por tudo que a gente já conhece da ideia de ser criança e tal. Mas e dos adultos? Também nós somos alguém que precisamos dessas orientações. Alguns temas são realmente mais arenosos e que não precisam ser trabalhados nos grandes grupos, mas, ainda assim, a sexualidade precisa entrar na pauta das questões, com equilíbrio. Vamos algum dia falar disso, se eu não estou enganado. A gente vai ter um dia para falar sobre a homossexualidade? Eu acho que está isso, não está? Sim. A gente vai tratar disso. Mas lá eu te digo melhor. Agora, é só lembrar assim, cada um tem as suas dificuldades. Todos. A questão é que o homossexual, ele tem um elemento, um fator, que o expõe de maneira mais acentuada. Né? Eu estava falando antes sobre isso. E outras questões que nos colocam também em fragilidade diante da vida. Todos nós temos. Então a gente olha a homossexualidade, o uso de droga, a deficiência física. Ih, esse aí está espiando, esse aí não sei o que, isso. Aí começa a botar um monte de rótulo, bobagem. Porque dificuldades todos as temos. Todos. Falei que Chico teve, que Divaldo teve.
É porque algumas dessas questões, elas ganham uma tinta mais forte da sociedade. Não é muito diferente das demais provas e expiações que a gente observa. Vamos tratar disso com cuidado. Eu vou só te dizer a mesma coisa que disse mais cedo hoje. Onde está a causa de todo comportamento sexual? Na mente? No corpo? Mas quando a gente fala mente, não é no cérebro. Eu falei de corpo mental, André Luiz, lembra disso? Corpo mental. Então, onde fala mente, não é no cérebro. Então, onde está a origem da sexualidade? Assim como do desejo, assim como de tudo. Na mente. No espírito, se você preferir. Né? No corpo mental. É uma necessidade que o espírito desenvolve para alcançar determinados contextos. A gente vai trabalhar melhor isso. A gente vai ter uma aula para tratar de homossexualidade. E especiais no sentido de... É porque especiais para a gente são todas, né? Essa expressão das crianças especiais, eu digo, todas são, né? A gente tem uma aula não específica sobre isso, mas a gente tem, quando a gente fala de crianças índigo e crianças cristais, a gente vai trabalhar os dois extremos. Porque o povo quer logo achar que o filho dele é maravilhoso e não sei o que é índigo, veio para mudar a humanidade. Aí a criatura que tem um filho sei lá, com síndrome de Down em casa, fica assim, que bonitinho quanto tem, eu não tenho. Então a gente pega esses dois extremos das crianças com dificuldades manifestadas do ponto de vista do corpo físico e as crianças, a gente tem 2 semanas para isso. As crianças que vêm com tarefas super especiais para trabalhar os dois opostos. Outro dia. Isso, né? Vamos pegar um pacotão. Isso. Vamos lá. O verdadeiro amor não dispensa a atitude leal e a palavra negativa que deve ser dita de vez em quando como forma de pôr limites a quem precisa. O problema não está naquilo que dizemos, mas na forma como enunciamos. É o que a gente, né, acabou de falar. Dessa maneira, devemos falar sobre o sexo e sexualidade com naturalidade, que falamos sobre alimentação, repouso, estudo e etc., demonstrando que devemos destinar ao sistema reprodutor os mesmos cuidados que precisamos ter em relação a qualquer outro do corpo. Assim, as crianças irão absorver os conteúdos de maneira muito tranquila. Nem todos os indivíduos pertencentes ao nosso público-alvo se transformarão em cidadãos exemplares, mas ao menos eles saberão que a função sexual merece um mínimo de respeito e de canalização adequada das energias. Nossa tarefa é fomentar neles a dignificação humana. Devemos exercitá-los na solidariedade e na atitude humanitária, pois no momento em que se tornarem líderes, terão desenvolvido o espírito de serviço à humanidade e poderão aplicá-lo. É o que Jesus fez, né, na Ira Santa. Ele falou o que ele tinha que falar, mas sem nenhum cunho emocional negativo. Né? Ele falou o que ele tinha que dizer e ponto. E acabou. Então, eu acho que é isso. A gente tem que falar de forma assertiva, né, e séria. Mas não deixar que que o sexo e a sexualidade seja um tabu entre os pais e filhos. Assim, eles vão poder ter a naturalidade e a liberdade de fazer as perguntas que aparecerem, enfim, durante o crescimento deles. Vocês tiveram dificuldade nesse campo quando estavam educando os filhos, que já está com os filhos adultos? Deve ali para ela falar. A gente não tem manual para ser mãe. Não tem. Então, a gente vai aprendendo conforme as situações vão surgindo. Então, eu tenho uma filha que uma filha e um filho. A diferença entre eles é de 2 anos e meio. A menina, que é mais velha, era muito curiosa, muito curiosa. E começava a perguntar as coisas, porque foi a cegonha que me trouxe, foi aquelas besteiras de criança. Aí eu achei melhor comprar um livrinho, chamava De Onde Viemos. Acho que todo mundo da minha geração leu esse livrinho para os filhos. E era muito bonitinho, as gravuras eram bem bonitinhas mesmo, né? E todos da minha geração tiveram. Eu não li.
sou dessa geração, meu Deus. Só que aí eu fui ler o livrinho para a mais velha, e é lógico que o pequeno, que na época tinha 3 anos, se aboletou junto. E ficou lá, ouvindo tudo. E eu, minha filha, você está entendendo? Estou entendendo tudo. E o pequeno olhando. Passou, conversamos depois, ele junto. Aí passou, ela ficou satisfeita com as explicações, entendeu tudo direitinho, passou. De noite o pai chega, o pequeno está com o livro, para baixo e para cima. Aí o pai olha e fala assim, que livro é esse? Pai, olha, hoje eu aprendi tudo. Pode falar o que ele falou? Pode. Aprendi que pinto é pênis, que pepeca da minha irmã é vagina, e que eu não vim da cegonha, mas pai, nem você e minha mãe tomam banho com patinho na banheira. Que era a gravura que tinha. Então, a gente não sabe muito bem como é que vai falar as coisas, entendeu? Olha, e fala... Eu vou te contar, então, uma outra história. A minha filha, uma vez, meu filho tomando banho, ela perguntou por que o Pedro tem isso e eu não tenho. Aí a minha mulher diz assim, eu estou só ali no quarto ouvindo a história, né? Mas assim, minha filha, porque seu irmão é homem e você é mulher. Ele tem piu-piu e você tem perereca. Quem dá uns nomes assim, né? Você tá bom. Também resolveu. Quando eu trouxe a Catarina pela primeira vez ao Seja, eu entrei, passei pela secretaria, estava a Lucila lá dentro. Aí ela, é sua filha, é que legal. Saiu e veio, qual o seu nome? Ela diz assim, meu nome é Catarina, eu tenho perereca, o meu irmão tem piu-piu. Eu digo, gente, eu juro que eu não ensinei isso para ela antes de vir para cá. Porque parece que assim, ó, quando você chegar lá, você fala, né? Que fica ensaiando com a criança, né? E aí, já deu com meu pai tem piu-piu, minha mãe tem perereca, como se fosse uma novidade daquela. Eu disse, gente, eu juro que eu não fico em casa assim, incentivando esses negócios pra criança. Ela viu isso tem uns 3 dias, ela te viu, veio à tona, sabe Deus por quê? Né? Foi assim, meu nome é Catarina, eu tenho perereca, meu irmão tem piu-piu. Tô podendo com um negócio desse? Aí eu cheguei a casa dizendo, Catarina me matou de vergonha, né? Olha a falta da naturalidade com o trato da sexualidade. Vamos lá. Joana de Ângeles me informou, ainda no Sexo e Consciência, que a puberdade precoce é um fenômeno que se vem tornando cada vez mais frequente. Nos climas tropicais, por exemplo, a maturação sexual ocorre mais rapidamente. Por outro lado, os meios de comunicação vinculam informações sobre sexo que estimulam o psiquismo infantil e provocam um amadurecimento psicológico antes do fisiológico. Como consequência, a mente influencia o corpo e o modifica, fazendo o organismo apresentar características não compatíveis com a idade real da criança. Quando os pais receberem as primeiras solicitações de esclarecimento, deverão atentar para o fato de que agora o filho iniciou um processo de busca que será ininterrupto. Pode botar. Pra gente fechar, vamos assistir um vídeo? Não, ainda tem. Ainda tem mais um? Tá, desculpa. Por que você está chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só pra adulto. Criança não tem marido. Eu vou arrumar um marido. Por que você vai arrumar um marido? Porque eu vou. Mas criança pode ter marido? Eu vou arrumar. Na onde você vai arrumar um marido? Eu vou lá na minha escolinha. Por que você quer um marido? Porque eu quero. Mas criança pode ter marido? Quero. Quero. Sim, quero. Mas você é criança. Eu vou arrumar um marido pequenininho. Mas criança só tem papai e mamãe. Vou arrumar um marido desse tamanhozinho. Mas pra que você quer um marido? Porque eu quero, ué? Quero um marido, né? Pra que serve um marido? Pra me morar comigo. Pra morar comigo. Mas você não tem o papai e a mamãe? Eu vou ficar pra trás. Você vai ficar pra trás? Ah, Por quê? porque eu não tenho marido. Mas pra que você quer marido? Eu quero. Você já não tem o papai? Não, eu quero marido. Você disse se meu pai é seu marido e agora meu marido pra mim. E eu vou
é marido da mamãe e é seu papai. Eu vou ficar pra trás. Por quê? Porque você tá falando que meu pai é seu marido. E eu não tenho marido de jeito nenhum. Gente. A gente estava comentando a falta da habilidade da mãe em lidar com a questão. Primeiro, uma situação que causa enorme sofrimento para essa criança, essa mãe está rindo, que ela ri várias vezes. Filma. Coloca né? na internet. Coloca na internet. Então, a falta de tato desta mãe para lidar com essa questão, que ignorou o sofrimento dessa criança, foi enorme. E expôs a própria filha. Mas para a gente é uma excelente oportunidade de reflexão. Fala aí, Gi. Porque as pessoas, eu acho que na realidade a mãe, além de expor a filha, né, o corpo da filha mesmo, né, porque ela estava ali, estava de calcinha, né, e tudo. A gente não sabe quem é que está acessando, né, então isso também é perigoso. Pois é. Os pais que... Aham. Que a mãe deveria ter tratado. A nossa amiga está falando de um caso de uma criança, né, que precisava de orientação porque queria casar com um cantor. Cantou ele? Não tem nada dessas coisas. De um cantor famoso e tal. E aí a televisão acompanhou isso. Ele é lindo? Parece comigo? Não, né? Parece comigo. Tá bom. Já acabou. Eu recomendaria aos pais não anteciparem informações que não forem solicitadas pela criança. Esperem o educando perguntar, mostrem-se aptos a dialogar a respeito de qualquer tema no âmbito da sexualidade. O cuidado em não antecipar informações sobre sexo e sexualidade reveste-se da importância que muitos pais e educadores desconhecem. Quando apresentamos esclarecimentos de forma precipitada, estamos auxiliando a introjeção de ideias para as quais o psiquismo da criança ainda não amadureceu. No momento em que esses conceitos começam a fazer sentido para o educando, ele próprio se encarrega de questionar. É importante que saibamos que essa erotização precoce não produz apenas efeitos psicológicos perturbadores, mas também pode desencadear consequências fisiológicas. Refiro-me à puberdade precoce. Olha, a gente já falou aqui sobre planejamento espiritual, quando a gente falou que planeja escola e tal, e não planeja. É o caso de olhar por que a minha filha manifesta essa fala. É o caso de pensar, será que a questão tem a ver com o pai ou será que isso é alguma coisa que essa criança traz? E perceber isso, olhar, investigar, acompanhar, merece toda a atenção dos pais. Qualquer pergunta, a maneira como se pergunta, tudo tem que estar de olho. Até porque crianças que começam fora da hora a perguntar sobre sexualidade podem estar sofrendo abuso sexual na família, na escola, em qualquer lugar. Então tem de estar atento. Não pode reprimir, tem que perguntar com cautela, mas sem estimular. É uma tarefa difícil, complexa, para a qual, não estando preparado, a gente tem que encaminhar para um profissional que saiba fazê-lo. Um psicólogo, assistente social, professor, alguém, se você não sabe fazer, tem que fazer, porque é uma coisa que merece atenção. Essa mãe perdeu essa oportunidade valiosa, né, de ver o que estava acontecendo com a filha. Vamos fazer o nosso momento de reflexão. Vou, para adiantar, ler eu mesmo, tá? Amar e educar são fáceis tarefas.
Diz diz Divaldo. Amar e educar são fáceis tarefas, desde que estejamos dispostos a assumir a postura de verdadeiros educadores. Mas para que possamos assumi-la, é imprescindível apresentarmos os requisitos que queremos infundir nos outros, o que representa o grande problema na educação, uma vez que pretendemos educar sem nós próprios sermos educados. É muito fácil conduzir a juventude para o bem. Basta que o educador se lembre de quando era jovem e do que gostaria que houvessem feito com ele, sabendo o mesmo com aquele que Deus colocou em seu caminho. Existe um trabalho muito interessante hoje não está bom de nome, né? De um desses aí que é psicólogo, conhecido, badalado, escreveu vários livros sobre Jesus, uma coleção bonita até. Augusto Cury, obrigado. O Augusto Cury diz assim, ela é o meu superego, né? Ela vai ficar só me ajudando. O Augusto Cury diz assim, olha só, os professores, porque falidos moralmente, entenderam que se aproximar dos seus alunos para auxiliá-los era começar a falar palavrão dentro da sala de aula para fazer como eles fazem. É sentar na mesa como eles faziam. E, não é da minha geração, mas é da geração anterior, e fumar na sala de aula, dividindo o cigarro com o aluno. Orientar, igualar-se, não significa reproduzir os equívocos, mas servir de modelos para os acertos que já nessa idade são possíveis de serem realizados. Aproximar-se dos filhos não significa reproduzir seus equívocos. A gente pode ter uma relação de amizade sim, de confiança sim, sem que a gente precise falar palavrão para parecer moderninho. Há um equívoco nessa postura. Certo? Vamos refletir sobre isso. Quem faz a prece? Oli, minha filha, não quer fazer prece hoje? Tá vindo? Olha como ela é linda, a futura mamãe, olha. Ela vai se arrepender. Aqui, só falta o bebê. Bondoso Pai, amado Mestre Jesus, que todos nós possamos entender tudo o que foi dito, ouvir com a alma e com o coração e levar para a prática os aprendizados de hoje. Que possamos também, Senhor, com muito amor, distribuir para nossas famílias, amigos, tudo o que aqui aprendemos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade por estarmos unidos nesse dia, por estarmos bem e por podermos desfrutar de tão poderoso aprendizado. Senhor, abençoa o nosso dia, a nossa semana, para que sigamos no caminho da luz junto com o seu aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Voltamos a convidar os que estão livres para o nosso curso Conhecendo o Espiritismo, que começa daqui a pouquinho. Boa tarde, gente. Boa tarde, povo de casa também, né?